Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Nós chegamos à nossa 13ª aula de História a partir do isolamento. E diante disso, eu preciso passar um recado primeiramente a vocês, antes de fazer a revisão e ter o conteúdo novo. E a partir disso, o recado é sobre a atividade avaliativa, tá? Número 2. Essa atividade avaliativa número 2, que eu passei para vocês na sexta-feira, ela já está disponível no Classroom e ela tem como objetivo que vocês enviem as atividades já realizadas. Então, as atividades da apostila que nós realizamos durante as aulas, eu gostaria que vocês tirassem uma foto. Não sei se vocês fizeram no caderno, folha de papel maço, folha sulfite ou até mesmo na apostila, mas vocês vão tirar uma foto dessas atividades com o nome de vocês e enviar para que eu consiga fazer a correção. Beleza? Considerando que essa atividade avaliativa 2, ela tem o prazo final para ser entregue nessa quinta-feira. Beleza, pessoal? Caso haja alguma dúvida, estou disponível para tirar. Então, diante disso, além da atividade avaliativa 2, vou fazer uma revisão do conteúdo que nós tivemos na nossa 12ª aula. Nós falamos na nossa 12ª aula sobre Tratado de Tordesilhas e também a Bula Intercoetera. E o que nós destacamos? A partir do ano de 1493, quando é criado a Bula Intercoetera, ela tem o objetivo de limitar o direito de cada país sobre as terras que fossem descobertas ou rotas comerciais descobertas. Então, como os portugueses foram os primeiros à navegação, eles conseguiram um monopólio da rota comercial entre o Oceano Atlântico, nas costas litorâneas africanas, até encontrar a Índia. Então, nessa região de navegação, ela tem um exclusivo português. Os espanhóis, eles tinham a exclusividade de encontrar terras a partir de 100 léguas a oeste da região de Cabo Verde, ou seja, fora dessa rota onde tem África, Ásia e Europa, os espanhóis poderiam conquistar. Então, diante dessa divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, um ano depois, no ano de 1494, esse acordo entre eles, que já tinha sido intermediado pela Igreja Católica, pelo Papa Alexandre VI, ele acaba tendo uma modificação. Por quê? Os portugueses acusavam os espanhóis de prejudicar esse acordo ser algo prejudicial à economia portuguesa. Por quê? Porque em 1493 já havia sido descoberto a América pelos espanhóis, porém não havia sido divulgado. Então o acordo fez antes dessa divulgação. E diante disso fez com que os espanhóis conquistassem algumas terras, descobrissem algumas terras que supostamente os portugueses até diziam que já tinham conhecimento. Então, diante dessa idealização, eles refizeram um novo acordo a partir do ano de 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, onde eles aumentaram essas léguas de território a fim de que portugueses e espanhóis, em comum acordo, tivessem uma exclusividade nessa exploração. Então, os portugueses tiveram um acordo para utilizar até 370 léguas de Cabo Verde. E o que isso lhe garante? Faz com que os portugueses tivessem a exploração do Nordeste brasileiro, enquanto o restante da América ficaria sobre a concessão, sobre a posse dos espanhóis. Então, diante desse tratado de Bula Intercoetera e Tordesilhas, nós vamos falar hoje sobre um conteúdo novo que é corsários. Já vou explicar esse termo para vocês, mas os corsários se passa a partir da expansão
dos ingleses, dos franceses e dos holandeses nessas viagens marítimas. Então, se a gente estudou a todo momento Portugal é o primeiro a se expandir e a Espanha vem logo em seguida, nós temos nessa sequência os povos navegando também, as outras nações. Em terceiro a Inglaterra, logo depois a França, logo depois a Holanda, que é o último país a se lançar. Beleza? Então nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a navegação desses 3 países e sobre esse termo de corsário, que a gente pode considerar que era basicamente o pirata do mundo moderno. Beleza, pessoal? Então, galera, bora pro conteúdo novo sobre expansão marítima inglesa, francesa e holandesa. Bom, se a gente viu o Tratado de Tordesilhas, a Bula Intercoetera, a navegação portuguesa, a navegação espanhola, a gente percebeu que o Tratado de Tordesilhas ele vai trazer uma consequência, né? Por quê? Porque ele divide o mundo somente entre portugueses e espanhóis. E deixa de fora os ingleses, franceses e holandeses. Então, diante disso, vamos ver alguns fatores que atrasaram ingleses, franceses e holandeses. Beleza? Para iniciar sobre a Inglaterra e a França. Os 2 países estavam envolvidos muito na Guerra dos 100 Anos. Tá? Então, essa Guerra dos 100 Anos ela contribuiu para um retrocesso nesse processo de formação dos estados modernos e principalmente das navegações, gerando muito problema interno e externo. Tá? Então eles não resolviam esses problemas, a economia estagnada, né? Não tinha uma monarquia muito bem centralizada e isso obviamente gerava, né, uma ausência de investimentos, evitando qualquer tentativa de conquista expansionista. Beleza? Somente no fim da Guerra dos 100 Anos, onde eles param esse conflito, que França e Inglaterra começam a se organizar politicamente para que então consiga reunir forças e investimentos para essas expansões que era muito comum no mundo moderno. Enquanto isso, a Holanda ela passa por um processo diferente da França e da Inglaterra, porque a Holanda ela estava sob o controle da Espanha. Tá, pessoal? Então, o território onde tecnicamente existia a Holanda era território espanhol. Então, esse fator impedia com que os holandeses pudessem fazer conquistas de novas terras. Então, eles tinham que separar da Espanha para declarar a independência e somente a partir disso eles conseguiriam fazer as navegações. Diante disso, pessoal, após a resolução desses problemas entre ingleses e franceses, eles começam a questionar o Tratado de Tordesilhas. Então, ironicamente, a gente percebe tanto ingleses, franceses e holandeses questionando esse acordo da parte de portugueses, espanhóis e da igreja. Diante disso, eles começam a se lançar aos mares, né, e acabam desrespeitando literalmente o Tratado de Tordesilhas em busca de novas viagens. Então agora vamos falar particularmente de cada país. Sobre as viagens inglesas. Primeiro a gente tem que considerar que era impossível os ingleses, por já navegar atrasadamente, encontrar um caminho para a Índia. Primeiro porque Portugal fazia o caminho para a Índia utilizando as costas litorâneas africanas, certo? Onde eles circulavam, utilizando o sul, né, os continentes, para chegar até a Índia. Os espanhóis, eles viajavam, então, pela região do Ocidente para encontrar a Índia, sem falar que os espanhóis já tinham encontrado a América. Então, diante disso, o caminho para a Índia não faria em nenhum momento com que os ingleses passassem portugueses e espanhóis, porque eles já tinham uma colônia, né? Já tinham terras novas que foram descobertas, com recursos naturais que poderiam trazer eles uma navegação grandiosa. Então, diante disso, a primeira prática dos ingleses é a pirataria. Tá, se eles praticavam a pirataria, né, o que isso significa? Eles utilizavam também uma forma de política chamada corso.
ou corsário. Por que o corso? O rei inglês, né, eles faziam acordo com pessoas que tinham embarcações, um acordo particular, para que ele prestasse serviço à coroa inglesa. Ok? Então, isso é o corso. A Inglaterra não gasta com a criação de navios, de embarcações, como uma forma nacional. Ele acaba contratando pessoas que já têm essas embarcações para fazer algumas missões aos ingleses, para fazer algumas investidas. E diante disso, o que o rei inglês faz? O que a Inglaterra, tanto o rei e depois a rainha Isabel da Inglaterra, ela permite com que esses corsários utilizassem a pirataria a modo de derrubar embarcações espanholas e pegar tudo que tiver nesse navio de recurso natural como uma forma de conseguir dinheiro, tá? Então, os corsários eles agiam de forma pirata, onde eles destruíam embarcações portuguesas e espanholas, roubavam, pilhavam esses navios que tinham especiarias, que tinham produtos de recursos que vinham basicamente da América, onde eles poderiam comercializar. Então eles atacavam os navios mercantes de Espanha e Portugal no Oceano Atlântico. Então esse era o objetivo inicial. Até porque essa atividade que foi garantida pelo Estado, né, através dessa prática da pirataria, garantia muito lucro aos ingleses. E aí os corsários, eles sempre recebiam um pagamento do rei através de título de nobreza. Então o rei dizia ao corso: você vai fazer isso daqui, você está autorizado a atacar navio, você vai dividir comigo tudo que você encontrar e eu dou a você um título de nobreza, você é nobre inglês. E isso fazia com que eles aceitassem essa navegação. O segundo modo de exploração dessas viagens inglesas, ela leva em consideração o corso do Giovanni Caboto. Por quê? A serviço dos ingleses, ele acaba chegando na América do Norte, onde hoje existe o Canadá. E a partir da América do Norte, ele começa a fazer então as explorações na América do Norte, até porque essa América do Norte ela não estava no acordo entre os espanhóis não partiram para a exploração no norte, porque não foi atrativo, então os espanhóis estavam na região da América Central e América do Sul, os portugueses na América do Sul. Então, ficou aos ingleses permitido, né, onde eles poderiam automaticamente explorar, que é a América do Norte, a região de cima dessa conquista que iniciou pelos espanhóis na América Central e que permitiu o acesso dos ingleses à América do Norte. Então, pessoal, sobre os franceses, eles acabam especializando e aprimorando essa pirataria. Então, os corsários, que tinham essa prática do corso, eles saqueavam os navios e principalmente os pontos comerciais que ficavam na região litorânea. Tanto é que, quando os portugueses começam a explorar as costas litorâneas brasileiras, né, a região nordeste, a partir do ano de 1500, eles tiveram que fazer 3 guarda-costa entre o ano de 1515, 11 por ali, até mais ou menos 1530, para evitar saques franceses nessa região litorânea, porque era muito comum aos espanhóis e aos portugueses estabelecer uma forma de feitoria na região litorânea, com armazéns onde você tinha boa parte desses recursos naturais provenientes daquele lugar, né, daquele habitat, dentro como uma forma de negócio. Então, o que era comum? Os franceses saquearem esses portos comerciais que nem sempre estavam bem protegidos, principalmente os portugueses, porque assim, os portugueses eles não fizeram no Brasil em nenhum momento fortes. Eles utilizavam a feitoria, tinham comércio, mas não tinha uma fortaleza para proteger. Só mais tarde que eles criam essa fortaleza. Então até lá cabe aos franceses conseguir muito a conquista dessas pilhagem, né, o saque
tanto de navios como de pontos comerciais. Somente em 1534 os franceses vão fazer expedições à região ao norte, né, na América do Norte, e vão chegar também a uma região do Canadá. Então a gente percebe que o Canadá hoje ele tem o lado inglês e ele tem o lado francês, e isso inicia, né, a partir dessa época de conquista, onde basicamente franceses e ingleses dividem o Canadá em forma de exploração para reter então e abastecer cada vez mais as suas rotas comerciais e a sua economia mercante no mundo moderno. Beleza, pessoal? Porém, os holandeses já têm uma certa diferença. Tá? Então, o que acontece? Depois dos holandeses conseguirem a independência na região da Espanha, a economia deles no mundo moderno acaba desenvolvendo muito, mas tanto dinheiro que acaba permitindo com que outras nações emprestem dinheiro dos holandeses. Por exemplo, os portugueses eles vão ter um acordo muito forte com os holandeses, que é qual? Né? O Brasil, a partir das capitanias hereditárias, né, depois do insucesso dela, vai perceber que só houve riqueza para Portugal quando, dentro dessa capitania hereditária, eles produziam açúcar. Só que, para produzir o açúcar era muito caro. Então, eles precisavam de investimento na indústria açucareira. Então, o que eles fazem? Como Portugal não tinha dinheiro, não tinha riqueza, boa parte da burguesia portuguesa pega empréstimo dos holandeses para conseguir fazer, então, uma economia açucareira na região nordeste brasileira. Normalmente os holandeses eles tinham mais companhia marítima, ou seja, eles faziam transporte dessas mercadorias de Portugal e de Espanha para rotas comerciais. Então a distribuição desses produtos era estabelecido pelos holandeses. Eles não tinham a ideia de pirataria, embora fossem corsários, eles não roubavam, eles não pilhavam, eles não saqueavam, mas eles faziam, por conta dos grandes bancos, empréstimos a outras nações e também o transporte dos produtos no novo mundo, que a gente pode considerar como a América, que foi encontrada pelos espanhóis e pelos portugueses, até o continente europeu. Era muito comum essas embarcações holandesas levar rum, né, que também era da América do Norte proveniente, né, assim como eles levavam também o açúcar e outros artigos especiais com relação à África, né, e as rotas comerciais marítimas, e fazer também a distribuição para essas regiões. Chega um momento, inclusive, que passa a ter mais engenho de açúcar na Holanda do que no Brasil, porque os portugueses querem acelerar a produção, aí os holandeses criam dentro de Amsterdã vários engenhos e levam boa parte do açúcar sem ser produzido ainda, né, a cana, até essa região em Amsterdã para produzir o açúcar e comercializar. Então essa união entre holandeses e portugueses sobre a indústria açucareira é o forte para os bancos holandeses que permite com que eles se destaquem. É claro que mais tarde os holandeses vão romper com os portugueses e aí vai ter uma exploração em outras regiões, como nos Estados Unidos, como no Suriname, como nas Antilhas, onde eles vão produzir açúcar isoladamente sem a ajuda dos portugueses, porém é dessa forma econômica que os holandeses se instituem. Bom, pessoal, por hoje é só, beleza? Bom, eu não vou passar atividade porque nós tivemos uma exposição delas na sexta-feira, então eu publiquei isso no Classroom e eu gostaria que vocês realizassem. Esse vídeo que eu anexei é um exemplo de como vocês vão fazer, então vocês podem escutar e aí caso tiver alguma pergunta recorrente, estou disposto a solucionar. Coloquei também as atividades referentes às páginas que eu estou pedindo nessa atividade avaliativa número 2. Beleza? Então, é sobre as atividades no caderno que nós já realizamos e por isso peço a que vocês realizem, caso não tenha realizado, e
me enviem até o prazo. Beleza, pessoal? Caso tenha uma dificuldade tenha alguma dificuldade para enviar por aqui, eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês. Beleza? Ó, meu e-mail vai estar aqui para que vocês possam me deixar por e-mail, mas mesmo assim envie, tá? Por aqui para que eu possa registrar lá certinho que foi entregue essas atividades. Beleza? Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês, tudo de bom. Até a próxima aula de história.